O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, hoje a liturgia da Palavra de Deus nos leva a refletir sobre a verdadeira religião. Na verdade, nosso Senhor está entrando em desavença com os hipócritas, os homens da religião que vivem uma fé mentirosa, uma fé hipócrita, bonito por fora, mas por dentro sujo. Isso é o que mais desagrada o coração de Jesus. Reza bonito, canta bonito, faz tudo bonito na igreja, mas o coração é carcomido, o coração é ruim, o coração não se converte. É esse tipo de religião que não agrada a Deus, que Ele fala no Evangelho de hoje. A religião, a fé, a prática da fé deve ser uma ação que sai de dentro para fora. Portanto, não é nada que vai sujar, mas a sujeira está dentro, no que vamos fazendo, no que vamos produzindo, e aquilo sai. E quando sai, eu falo muito do que está dentro. Os fariseus lavavam as mãos. Isso era uma forma de purificar. E Jesus diz: do que adianta lavar por fora e por dentro continuar sujo? Uma religião mais sincera, uma fé mais sincera, celebrar com fé, viver com fé a religião, e não apenas atos externos, cumprir preceito, cumprir a lei. Isso que nosso Senhor, no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, quer chamar a nossa atenção. Se a nossa fé é de fato, se a nossa religião é de fato uma prática sincera, ou se são apenas atos externos que não convence ninguém. É muito triste um fiel que escuta a palavra de Deus, que fala em nome de Deus, que prega em nome de Deus, mas a sua vida mesmo está distante do Senhor. Justamente nesse dia, celebramos a memória de Santa Teresa d'Ávila. E Santa Teresa d'Ávila desejou se desapegar das consolações humanas. A memória desta serva de Deus transmite-nos um caminho de perfeição cristã, que não é diferente do Evangelho. Santa Teresa, de todos os santos da igreja, ela é especial exatamente por nos ter dado a conhecer como ela mesma se santificou,
sem ter bons diretores espirituais, pessoas que ajudassem à sua disposição. E esse é o grande motivo pelo qual ela não entendia a princípio suas visões. Santa Teresa d'Ávila tinha muitas visões, mas às vezes ela não sabia se era algo místico, se era o demônio que ficava falando no ouvido dela, ou se era algo puramente humano. Essa visão vem de Deus? É algo mistérico? Essa visão é o demônio que está me dando? Ou essa visão é puramente algo humano? Por isso, tomarmos muito cuidado com o que os outros veem e falam para nós. Estou vendo, estou enxergando. Precisamos ter muito discernimento. A própria Santa Teresa d'Ávila nos fala hoje do discernimento, que é essencial, porque o demônio pode nos dar imaginações. No livro da vida, Santa Teresa fala dessas 3 etapas que são essenciais quando nós estamos em um momento de êxtase espiritual. É mesmo algo místico? É mesmo algo de Deus? Será que não é puramente humano e eu coloco todos os meus sentimentos? Será mesmo que não é o demônio que está falando isso para mim? Olha, o céu e o inferno, precisamos ter muito cuidado, porque existe uma linha muito tênue no meio. A gente pode, em questão de segundos, estar no céu e também estar no inferno. É esse o cuidado que Santa Teresa d'Ávila tinha na sua vida espiritual. Quando ela terminou o seu livro da vida, não havia ainda concluído o processo de santificação. Por isso, alguns anos depois, Santa Teresa d'Ávila escreveu O Castelo Interior, aquilo mais profundo, aquilo que temos lá guardado as 7 chaves. E o castelo interior é a forma que ela encontrou para falar de Deus. E nesse livro, Suas Moradas, o mais profundo do ser, nós vivemos um processo completo, mas ele passa por 7 etapas. Por isso, Santa Teresa d'Ávila fala das 7 moradas que a alma deve percorrer para se unir a Deus, como se fossem 7 passos para chegar a encontrar Deus, para chegar a se unir a Deus. Então, não é qualquer experiênciazinha que a gente pode dizer que a pessoa está unida a Deus. Precisamos ter muito discernimento para a gente não cair na bobeira de escutar o demônio ao invés de escutar Deus. Ao contrário do que muitos pensam, as moradas não são próprias da espiritualidade carmelitana, dos carmelitas. Na verdade, as moradas é um caminho que reflete uma estrutura, a estrutura da alma. E é ali que demonstramos várias facetas da vida humana. E muitos teólogos do século XIX, século XX, se dedicaram a estudar Santa Teresa d'Ávila, justamente por conta do seu castelo interior. E uma das características do caminho de perfeição, que ela coloca 7, que podemos dizer que são estágios da alma, 7 moradas da alma. Um dos mais importantes nesse caminho de perfeição é justamente o desapego dos sinais externos como visões.
desapegar do que vê, dessa experiência que parece ser mística, desses atos externos, dessas aparições, desapegar disso para compreender. Santa Teresa dizia: se Deus dá sinais externos, é para nos chamar a atenção, a sua presença dentro e não fora. Dentro de nós. É isso que conduz à perfeição, buscar sinais sagrados dentro, na alma, no mais profundo. Por isso o castelo interior é dentro de nós que devemos buscar essa intimidade com Deus e buscar a perfeição. Na observância, obviamente, dos nossos mais profundos sentimentos, Santa Teresa d'Ávila intercede por todos aqueles que fazem essa travessia, que como ela entraram neste caminho. E claro que hoje nós podemos pedir a sua intercessão, buscando seguir os seus ensinamentos. Às vezes a gente vê muitas pessoas apaixonadas por alguns santos da igreja, Padre Pio, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, mas quando é para a gente seguir mesmo, a gente pula fora. É uma devoção externa, não interna. Então Santa Teresa, que é uma mística, doutora da igreja, conseguiu entender a chave da ciência para penetrar o amor de Deus, quando ela compara a alma humana a um magnífico castelo, e nesse castelo, o átrio, aquele lugar mais escondido, lá profundo, Deus habita e nos espera, no mais profundo da nossa alma. Qual é a chave para entrarmos nesta morada interior? A oração sincera. Orar com sinceridade, orar com verdade, mas uma oração de quem deseja se unir efetivamente a Deus, se unir perfeitamente. A oração de quem deseja estar unido a Deus. Essa é a chave para entrarmos na morada interior. Eu quero me unir a Deus. Eu quero me unir ao meu amado. Já percebemos que não se trata de devoções, que são importantes no caminho, né? Não se trata de tantas devoções que a gente tem. A própria igreja nos ensina várias devoções, mas é preciso algo mais. É preciso e necessário que travemos um diálogo pessoal, íntimo, uma conversa com confiança, como se tivéssemos enamorando Deus. Uma alma enamorada por Deus, encantada, apaixonada, que conhece e sempre deseja conhecer mais. Esse é o caminho de perfeição. Esta oração dá sentido e vigor às devoções. Então, rezar por rezar, devoção por devoção, não tem sentido sem o mergulho no mais profundo, a entrada no castelo interior, o caminho até a sétima morada. Sem ela, sem essa profundidade da alma,
todos os terços, todas as comunhões, todos os jejuns, todas as penitências, todas as procissões, novenas se tornam supérfluas, sem sentido. Uma espécie de farisaísmo cristão, uma falsidade. Precisamos então refletir muito sobre como rezamos, qual é a minha disposição interior de rezar, a minha vontade de me unir a Deus, a minha vontade de estar com Deus. Sem essa vontade interior, nossa oração não passa de uma espécie de farisaísmo, um falso cristão, um cristão mentiroso. Portanto, Santa Teresa d'Ávila, fiel aos seus princípios e valores, fiel ao seu batismo, fiel à espiritualidade católica, nos ensina hoje que a oração cristã, longe de ser encargo mecânico, repetitivo, a oração não pode ser apenas um ato repetitivo. Ela deve brotar do fundo de uma alma que deseja encontrar-se com Deus, que deseja amar a Deus. Aí a gente reza diferente, porque muitas vezes nossa oração é para pedir, muitas vezes nossa oração é para agradecer. A nossa oração então deve ser um desejo de se unir a Deus, de amá-lo com todas as nossas forças, todas as nossas capacidades. Portanto, gastar energias com essa oração que vai me unir a Deus. Às vezes a gente gasta as nossas energias com tantas coisas, chegamos na igreja cansados para a missa, né? Santa Teresa d'Ávila deseja que nós nos cansemos também de orar, nesse sentido de chegar ao extremo da oração. Chegar à perfeição, à sétima morada, essa intimidade com Deus na oração. Amá-lo. Senhor, estou rezando porque eu quero amar o Senhor, amá-lo de todo o meu coração, adorá-lo de todo o meu coração. E não é algo externo, é algo interno, é algo que parte do meu interior, essa vontade de me unir a Deus na oração. É esse o ensinamento de Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, que deixou para nós um tratado de espiritualidade, que muitos papas, muitos bispos, muitos sacerdotes se inspiram nela para gerar para esta humanidade caminhos de espiritualidade. Mergulho na alma humana para encontrar Deus. Que a partir de hoje, depois de refletirmos sobre a santidade de Santa Teresa d'Ávila, que nós possamos rezar diferente, com outra perspectiva, e não para cumprir preceito. Hoje eu nem rezei meu rosário. Às vezes reza um rosário, tem sentido nenhum, não entra, não penetra, não mergulha, não tem essa disposição interior. Por isso que tem gente que reza, quanto mais reza, se condena. Condena a si, condena os outros, porque a oração não tem efeito. Porque segundo Santa Teresa d'Ávila, a oração é no profundo da alma.
é visitar o castelo interior, o mais profundo da nossa vida, para ali encontrar Deus. E não o externo para encontrar Deus, falar muitas palavras para encontrar Deus. Essa mística ensina-nos hoje a viver plenamente nesta comunhão perfeita com Deus. Se você deseja viver perfeitamente com Deus, sugiro que você leia o livro de Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, História de uma Alma também, porque ela começou fazendo a história da sua alma. E ela descobriu que a história da sua alma era um mergulho no seu mais profundo, no seu castelo interior. E aí construindo as 7 moradas. Que Santa Teresa d'Ávila interceda por cada um de nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.